Leitura do livro Viver Agora, de Joel Goldsmith, continuação do capítulo 2. A união consciente com Deus traz realização. Ser conscientemente um com Deus é ser conscientemente um com a vida espiritual de todos os seres e de todas as formas. E então, tudo que for necessário para nossa realização entrará em nossa experiência. Se forem pacientes para serem curados ou alunos para serem ensinados, eles nos encontrarão. Se forem quadros a pintar ou livros a escrever, se for casamento, família ou negócios, tudo se manifestará. Nada pode impedir Deus de se realizar, uma vez que tenhamos feito contato com Deus. Se não fizermos contato com Deus, Deus ainda estará se realizando, mas não em nossa experiência. Uma vida harmoniosa e bem-sucedida depende de uma única demonstração. A demonstração de unidade consciente com Deus. Se uma pessoa vem até nós com um problema e se podemos nos tornar conscientemente um com Deus, essa unidade com Deus aparece em sua vida como a experiência de que ela precisa, mesmo que possamos não saber qual é essa necessidade. E ela mesma pode não saber o que é. Tudo o que ela sabe é a carência que sente, mas não sabemos e nem podemos saber como a satisfação aparecerá em qualquer situação particular. No caminho infinito, não faz diferença qual é a natureza do problema. Uma pessoa pode ter febre, outra pode ter calafrios. Um pode ter um tumor e outro uma falta de provisão. Tudo o que temos que fazer para ajudá-la é tornarmos-nos conscientemente um com Deus. E qualquer que seja a natureza de sua necessidade, ela será atendida. Se o cumprimento deverá vir em menos ou mais carne, ele virá. Se tiver que se demonstrar em mais ou menos companheirismo, ele o fará. Deixando a inteligência divina operar nas relações humanas. Qualquer que seja a forma da necessidade, a inteligência divina cuida de todo o assunto, sem que nos interponhamos com nossas crenças. Isso reforça o ponto de que um praticante deve dar conselhos humanos quando é chamado para obter ajuda. Por exemplo, em casos conjugais, ele nunca deve aconselhar separação, divórcio ou a continuação do casamento. Ele não deve ter opinião alguma sobre isso. Ele deve fazer contato consciente com Deus e deixar Deus fazer pela vida daquele casal o que Ele quiser. Se a vida deles for mais bem realizada juntos, todos os obstáculos a essa união serão removidos. Se, por outro lado, for necessário que eles sejam separados para encontrar a realização individual, este espírito conscientemente percebido trará a separação rápida e sem dor, sem perda para nenhum dos dois. Se o praticante entra em tal caso com uma noção pré-concebida de qual deve ser a demonstração, e ele está operando no nível de um conselheiro matrimonial ou de um conselheiro psicológico, e isso não é cura espiritual.
A função de um praticante não é determinar se uma pessoa deve ser casada, solteira ou divorciada e se deve morar nesta cidade ou naquela cidade, ou neste país ou naquele país. A função do praticante é ir a Deus, fazer uma união consciente com Deus e, em seguida, deixar a presença de Deus fazer o que quiser. A única coisa essencial, a compreensão da presença de Deus. O princípio de alcançar a unidade consciente com Deus é eficaz em todas as atividades da vida. Quando estou dando uma palestra ou dando uma aula, nunca vou a Deus pedindo uma mensagem. Quando eu medito, é para perceber a presença de Deus. E quando eu a alcanço, a presença de Deus fornece a mensagem. Se eu fosse a Deus por uma mensagem, estaria indo por um efeito ou por uma forma e perderia a essência. Se eu não buscar uma mensagem, mas desejar apenas a presença de Deus, será a presença de Deus que falará e dará a mensagem que deve vir através de mim. Muito do que está em meus livros eu mesmo não sabia, até que tudo começou a fluir e fui ensinado ao mesmo tempo que os alunos. Não tenho como obter conhecimento, exceto quando ele vem por meio da inspiração. Então, por experiência, aprendi a não querer mensagens, a não querer pacientes e a não querer alunos. Só uma coisa eu quero e preciso: o sentimento e a consciência da presença de Deus, a consciência de minha unidade com Deus. Deixe-me sentir que Deus está vivendo minha vida e vou confiar em mim mesmo para dar a volta ao mundo sem mala ou roteiro, ou para qualquer aula sem uma mensagem. Deixe-me sentir que Deus está segurando minha mão, que a presença de Deus está comigo e, como Daniel, também não terei medo dos leões, mas gostaria de ter certeza de que tenho Deus bem ali ao meu lado, ou eu poderia ficar muito assustado até com um gatinho inofensivo. Se fizermos nosso contato consciente com Deus, nossa vida se cumprirá de acordo com o plano de Deus, não de acordo com o nosso esboço do que deveria ser. E o plano de Deus geralmente acaba sendo muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos planejar. Não existe poder pessoal, e aqueles que acreditam que existe, mais cedo ou mais tarde, encontram um poder maior do que eles próprios, e às vezes são quebrados por ele. Mesmo confiar em Deus para algo pode ser perigoso, porque muitas vezes não é em Deus que nos apoiamos, mas em uma ideia em nossa mente, uma crença ou um conceito de Deus, e não podemos nos dar ao luxo de nos apoiarmos nisso. A única coisa em que podemos nos apoiar é o nada. Nada que sabemos, nada que possamos ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar. Nisso podemos nos apoiar e, realmente, nem teremos que nos apoiar. Estaremos descansando no ser de Deus. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos os vossos caminhos. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vos dou. Os pensamentos de Deus e a paz de Deus transcendem a compreensão humana,
mas eles vêm apenas para a pessoa que fez uma união consciente com Deus. Nessa união, todas as coisas aparecem no mundo exterior. Perdendo o medo dos efeitos. A correta mensagem da verdade colocada em nossa consciência, pensada, ponderada e meditada, vivida e praticada, desenvolve um estado espiritual de consciência. Podemos ver como essa prática se torna consciência realizada se tomarmos a premissa básica de que não há poder na forma ou efeito e trabalharmos com isso. Esse princípio pode ser testado colocando-se dinheiro na nossa frente e observando para ver se há algum poder nele. Imediatamente, observamos que ele permanece onde o colocamos, e lá ficará para todo o sempre e sempre, simplesmente morto. Não tem poder, não pode sair e comprar nem mesmo uma xícara de café, não pode atrair interesse, não pode se multiplicar. Não pode vir para mim e não pode ir para você. No minuto em que isso for percebido, podemos relaxar e desistir de lutar por isso. Vale a pena lutar por algo tão morto quanto esse pedaço de metal ou papel diante de nós? O poder não está no dinheiro. O poder está no suprimento, o Espírito invisível de Deus, a inteligência ou amor que estão dentro de nós. Esse Espírito de Deus atrai a forma de suprimento para nós. Isso nos manterá e o Espírito de Deus dentro de nós fará uso dele de maneira inteligente e amorosa. Agora podemos usar o dinheiro como ferramenta ou instrumento, porque a inteligência que o trouxe até nós é a inteligência que sabe o que fazer com ele e pode gastá-lo ou investi-lo. Não é pelo dinheiro que vale a pena lutar, é a sabedoria espiritual que o traz até nós que vale a pena ser conquistada. O dinheiro é um instrumento ou forma de oferta, é a expressão externa da oferta, mas não é suprimento. Sempre que pensarmos em precisar de dinheiro, comida, roupas ou moradia, devemos nos lembrar: isto não é suprimento. Essa é a forma de suprimento, mas o suprimento em si é infinito e onipresente, porque Deus é suprimento. Deus é infinito, Deus é onipresente, e por onde quer que eu esteja, Deus está. Portanto, tenho provisão infinita. Repetir ou ler isso não fará com que aconteça. Só se tornará consciência realizada se refletirmos sobre isso, pensarmos sobre isso, se a cada dia continuarmos a nos lembrar que temos suprimento e se a cada dia a ideia de que o dinheiro é poder se tornar cada vez mais morta para nós. Não precisamos nem orar por suprimento. Todo o reino de Deus está estabelecido em nós, e mesmo Deus não pode retê-lo ou tirá-lo de nós, porque o infinito é a medida de nosso suprimento. Gradualmente, nossa consciência muda de uma que confia no dinheiro para uma que tem uma compreensão da onipresença do suprimento, e assim desenvolvemos a consciência espiritual do suprimento. Pode levar uma semana, um mês ou um ano antes que isso seja completamente alcançado. Não demorará muito, entretanto,
para começar. Em pouco tempo, descobriremos que estamos perdendo nosso medo da escassez. Nosso medo e nosso amor pelo dinheiro estão diminuindo, porque agora começamos a ver que, por si só, o dinheiro está morto. É apenas uma forma para ser usada. Isso muda a nossa consciência.